do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Gênesis e hoje nós vamos meditar no capítulo 10. Este capítulo 10, nos versículos 12 e também o versículo 21 vai nos apresentar mais duas pragas que vieram sobre o Egito. A primeira, do versículo 12, diz: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a Saraiva. O versículo 21 vai dizer: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E no versículo 1 deste capítulo, a Bíblia diz: Depois disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração dos seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles. Nós olhamos, queridos irmãos, para esses primeiros capítulos de Êxodo e nós vemos aqui a manifestação gloriosa de Deus, uma maneira da qual ele utilizou-se para se apresentar, fazer-se conhecido no Egito e também para o povo de Israel. Afinal de contas, o povo de Israel precisava conhecer o Senhor para poder andarem guiados por Ele durante aquela trajetória no deserto. Pois eles sairiam da terra do Egito e caminhariam pelo deserto com todas as suas riquezas, com tudo aquilo que eles haviam adquirido no Egito, apesar de terem vivido como escravos. E eu olho para esse capítulo 10 e eu vejo aqui nesse capítulo 10 uma tipologia bíblica que representa os nossos dias atuais. Pois essas duas pragas que estão aqui registradas no capítulo 10 tipifica a maneira como muitas pessoas têm vivido nos nossos dias atuais. O primeiro grupo de pessoas são aqueles que têm vivido uma vida miserável por causa dos gafanhotos, que têm consumido todas as suas todos os seus ganhos, tudo aquilo que eles adquirem tem sido destruído pelo gafanhoto. Às vezes nós olhamos para a Bíblia e só imaginamos o gafanhoto comendo ali a erva no campo e com isso comendo também tudo o que há de plantação, de fonte de alimentos. Mas quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, especialmente no livro do profeta Malaquias, onde tem uma explanação a respeito de dízimos e ofertas, a gente vê que muitas pessoas, por negligenciarem aí esse compromisso de Deus com o homem, em que o homem seja fiel e abençoe a sua obra através de dízimos, de ofertas, eles abrem a porta para que o destruidor entre e muitas vezes nós vemos ali registrado que esse destruidor pode vir em uma forma de um gafanhoto.
que minam as finanças das pessoas, que tiram tudo aquilo que as pessoas adquirem e elas trabalham e não conseguem resultados. Mas quando esta pessoa ela volta à fidelidade ao Senhor, Deus a abençoa e livra desses gafanhotos que vêm destruir a sua vida financeira. Essa é a primeira praga que tipifica um grupo de pessoas da geração atual. E esta era uma praga que assolou o Egito. Depois de tantas outras já experimentadas, o que nós vemos na terra do Egito era que quando o povo imaginava que nada mais de terrível, de pior poderia acontecer, eles viam algo muito mais terrível acontecendo. Ou seja, é quando a pessoa pensa que já está no fundo do poço, era a situação que o povo do Egito vivia por causa da sua incredulidade, por causa da sua ignorância quanto ao conhecimento de Deus. E então, quando eles pensavam que estavam no fundo do poço, eles percebiam que o fundo do poço ainda era um pouco mais embaixo. Isso é o que nós vemos aqui a partir do versículo 21, pois a Bíblia nos revela que aqui o Senhor mandou uma treva tão medonha que aquela escuridão tomou conta do Egito e as pessoas não conseguiam movimentar-se por causa da tamanha escuridão. Nós sabemos que nos dias atuais dificilmente a gente vê um dia tão escuro, pois muitas vezes as estrelas no céu, até mesmo a lua, ainda que não esteja visível aos olhos naturais, ainda assim ela causa algum tipo de luz e acaba fazendo com que as pessoas consigam até mesmo caminhar sem o auxílio da iluminação. Mas a Bíblia diz que essas trevas que vieram sobre o Egito eram trevas tão profundas que as pessoas precisavam se apalpar. Elas não conseguiam caminhar, elas não conseguiam se movimentar porque não tinha nenhuma direção. E isso também representa tipologicamente um outro grupo de pessoas que tem vivido neste mundo. Esse grupo de pessoas são aquelas que estão vivendo sem Cristo nas suas vidas. São aquelas pessoas que não têm feito uma aliança com Deus. Essas pessoas, biblicamente, estão nessas trevas, sem conseguir enxergar. E elas não conseguem, então, alcançar a Cristo. Mas a Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus na nossa vida, fazemos uma aliança, um compromisso fiel, real com Ele, Ele pega e nos transporta das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós temos que meditar que, tipologicamente, as pragas que estavam manifestadas no Egito podem representar algo que nós estamos vivendo nos dias atuais. E a minha oração e o meu desejo para você que me ouve através dessa reflexão é que você seja uma pessoa que não seja avarenta, mas que seja com o coração voltado a contribuir com a obra do Senhor, para que esta praga ela saia da sua vida e não entre fazendo destruição na sua finança, e que você também tenha uma aliança fiel e real com Cristo, para que você não viva mergulhado nessa densa treva que está sobre a terra, sobre o mundo.
Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. E não se esqueça que Jesus te ama e Ele quer ver você feliz e na eternidade com Ele. Deus te abençoe em o nome de Jesus.